Boa noite a todos. Terça-feira, dia 8 de setembro de 2020. Estamos já passando 6 meses, né? 6 meses de pandemia, praticamente, né? Nós paramos dia 14 de março, acho que foi a última reunião nossa, e estamos já há quase 6 meses. Continuamos sem atividades presenciais no Sheila, e a gente está aguardando o desdobramento de tudo para ver o que nós faremos, né? Mas, por enquanto, não achamos prudente, nem conveniente, fazermos qualquer atividade presencial em grupo, né? Com bastante pessoas. Por isso que a gente se limita a fazer um drive-thru, um evento um evento relacionado a um drive-thru, né? Ou a preparação das cestas, mas nada mais além disso. Dou boas-vindas e vamos começar com o nosso Pai Nosso, pedindo a Deus, como sempre, proteção para a nossa atividade pública de terça-feira. É pública em casa, né? Online, que a gente fala a partir de casa. E pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos intua, a todos nós. Quando a gente fala intuição, é a intuição de quem está ouvindo daqui, intuição de quem está ouvindo aí, para que todos nós possamos aproveitar daquilo que será passado pela espiritualidade, né? Lembrando, como sempre, que os dois ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? E depois da minha manager, que está aqui perto. E depois vocês, né? Então, vamos fechar os olhos, agradecendo também a espiritualidade que planeja e organiza essas nossas reuniões, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o reino, vosso é o poder, e vossa é a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar com os nossos informativos. Eu já disse que nós não estamos realizando atividades presenciais, e não temos realmente uma data definida para começarmos. Estamos vendo como é que se desenrola, como se desenrolarão os próximos meses. Queria agradecer mais uma vez a generosidade de vocês todos, que fez com que as famílias assistidas, que fez com que o Sheila conseguisse prosseguir a sua caminhada, independente de termos atividades na casa, né? Vocês sabem melhor do que eu, costumo sempre falar isso para vocês, de que as despesas continuam, as famílias continuam tendo as suas necessidades, né? E vocês, graças a Deus, não deixaram a peteca cair, né? Então, não fizeram com que pudéssemos ter alimentos até agora suficientes, tivéssemos roupas suficientes para darmos prosseguimento. E aí, agora, semana que vem, na quarta-feira, dia 16, eu vou até colocar o cartaz, dia 16, nós teremos 16 e 19, é uma quarta e um sábado, nós teremos o drive-thru solidário no Recanto de Luz Irmã Sheila, junto com o drive-thru solidário Pets, né? Como vocês sabem, nós estamos na campanha também de arrecadação de ração para os pets, para que a gente possa distribuir para as famílias que são assistidas pelo Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, as doações, como sempre, na realidade, podem ser entregues a qualquer hora. O José Caetano, ele mora no Sheila, tem uma casa lá, ele é o responsável pela manutenção da casa, e o tempo todo ele está lá, né? Ou, pelo menos tem sempre um familiar que pode receber qualquer tipo de doação.
Nós, além das rações para os pets das famílias carentes, nós recebemos muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, roupas, sapatos, meias de algodão. Acabamos de trocar as meias de algodão por 60 cobertores que chegaram a semana passada no Recanto de Luz Irmã Sheila, e esses 60 cobertores serão revertidos para as famílias. Aceitamos brinquedos, né? Porque agora em outubro teremos a festa do Dia das Crianças. Obviamente que não teremos uma festa, mas a intenção é dar um presentinho, dar um brinquedo para as crianças que fazem parte dessas famílias assistidas pelo Sheila. Tem os medicamentos que vão para essa farmácia comunitária, que ajudamos, muitas entidades ajudam, né? Na verdade, quando a gente fala ajudamos, são vocês, né? Como vocês ajudam para poder entregar de graça, sem nenhum custo, sem nenhum ônus, para 400 a 500 pessoas por dia nessa farmácia comunitária, só mediante a apresentação de uma receita. E também os lacres das latinhas, as próprias latinhas, as tampinhas PETs, as próprias garrafas PETs. Esses últimos, por exemplo, nós revertemos em produtos de limpeza. Recebemos tudo isso, a gente vai para o reciclado, né? E do reciclado, com o dinheiro, a gente compra toda a parte de limpeza, materiais de limpeza do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Então, estamos tentando aproveitar tudo o que é possível. Nós não temos condições de receber móveis, porque realmente não tem mais espaço. Mas eu sempre digo, tem o Ismênia de Jesus aqui em Ribeirão Pires, que consegue lidar com eletrodomésticos de porte, com móveis de porte, e eles fazem um trabalho muito bonito com a creche, onde tem mais de uma centena de crianças que eles ajudam, um trabalho muito bonito realizado pelo Ismênia de Jesus aqui em Ribeirão Pires. Também, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, aproveitando, né, que já estamos na fase dos informativos. Olá, bom dia. Aqui estou eu mais uma vez para dar o comunicado que nosso bazar Recanto de Luz Irmã Sheila está funcionando normalmente. Eu quero deixar para os clientes, as pessoas que gostam de bazar, que nós podemos vir tranquila, que nós estamos usando álcool gel na entrada e só entra de 2 pessoas cada vez, tá? Então, nós temos tudo que existe em bazar de Pichincha, brinquedo, roupas, agasalhos, roupa de cama. E aqui do meu lado se encontra a Catarina. Catarina é que está no comando do bazar, por causa da pandemia, porque eu sou uma pessoa de risco, não posso ficar me expondo. O problema é meio sério. Então, eu conto com vocês, né? E nosso horário é o de sempre, das 10 da manhã às 4 da tarde. E a Catarina aqui vai dar um oi para vocês. Oi, tudo bem? Conto com vocês toda sexta-feira, das 10 às 16 horas. Venham, muitas novidades. Tudo de bom. Bom, obrigado. E como já disse num outro vídeo anterior, toda a arrecadação desse bazar é para Recanto de Luz Irmã Sheila, para que possamos cumprir com nossos compromissos, que são muitos. As nossas atividades estão paradas, mas as despesas da casa continuam, tá? Obrigada. Pessoal, o número é 583, é aqui na Miguel Prisco, número 583, muito próximo da Rua Itália, que dá de frente para o Recanto de Luz Irmã Sheila. O bazar é na Miguel Prisco 583, e o drive-thru é no Irmã Sheila, né? No dia de chuva, a pessoa entra com o carro, nem precisa descer, já sai com o próprio carro, e no dia que
não está chovendo, a gente recebe lá na frente mesmo do recanto, as pessoas não precisam descer para entregarem as suas doações. Agradecemos também os depósitos, agradecemos a vaquinha eletrônica, aqueles que são de outros lugares, outras cidades, né? Nós temos contribuição até de outros países, graças a Deus, de pessoas que são simpatizantes. E através da vaquinha eletrônica, houve a possibilidade, se viabilizou também o depósito para aqueles que não podem entrar em contato conosco, vir até aqui, né? Com a vantagem que não paga taxa, né? Do DOC e o TED, já é direto, né? Na verdade, existe um pequeno desconto que é para nós, não para quem está fazendo depósito através da vaquinha. E não se preocupem com o nome da operadora. O nome da operadora não é Bradesco, o nome da operadora não é Irmã Sheila. Tem um nome todo Pag, alguma coisa assim, não é o PagSeguro, agora não lembro, mas ela não é, ela é idônea, e realmente nós temos recebido e aproveitado para pagar as contas, complementar com alimentos, né, a parte das cestas básicas. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar nesse instante. Depois eu tenho mais uma coisinha que eu queria mostrar, mas isso depois do primeiro evangelho. Agora eu vou pedir para a nossa manager para fazer a escolha. Na verdade, eu não escolho só. Capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Bem no começo do capítulo 12, que é amai os vossos inimigos, restituir o bem pelo mal. Aprendestes que foi dito, amarais vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás no céu, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Não entrareis no reino dos céus. Isso está em Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Mas também tem a passagem de Lucas, que diz, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais, senão aqueles a quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam neste modo, para receber a mesma vantagem. Mas por vós, amai os vossos inimigos. Por vós, ou seja, para nós, né? Para o nosso bem. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. Então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar seus inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho, né? Eu lembrei, estava lendo outro dia alguns trechos do Apocalipse, e inclusive a carta de Pedro, o próprio Paulo fala sobre isso, que Jesus, quando ele desencarnou, crucificado,
Uma das coisas que ele fez foi descer aos abismos. Um dos objetivos era, inclusive, ajudar Judas, mas um grande objetivo de Jesus era pregar aos trevosos, aqueles espíritos endurecidos que se encontram debaixo das crostas terrestres, ou seja, nos abismos, nos precipícios, nas zonas subcrostais, né? E eu já comentei aqui o outro dia, ou talvez tenha sido uma outra live, que ele faz isso periodicamente. E isso é comentado, inclusive, que num dos livros de André Luiz, é comentado que ele costuma descer para, inclusive, resgatar alguns espíritos que já se encontram em condições de serem resgatados. O próprio Jesus, né? Se Jesus, que foi crucificado, se Jesus, que recebe de nós nossa ingratidão, porque pelo que ele faz por nós, porque ele fez desde o princípio, e nós ainda somos ingratos, somos ingratos, sim, somos ingratos com o Pai, somos ingratos com Jesus, e ele continua nos amando, continua fazendo de tudo para nos levar aos reinos do céu, e não se ofende, não se chateia, né? Quem somos nós? Para guardarmos mágoa, rancor, para não perdoarmos o nosso próximo. Obviamente que nós não podemos dar as costas ao inimigo, eu costumo dizer sempre isso. E nós não podemos fazer o trabalho que cabe a eles de crescimento, né? Mas nós sabemos que vão passar por sofrimentos, sabemos que aqueles que fazem o mal acabarão arcando com o mal, cada um segundo suas obras. Sabemos que muitos espíritos aqui na Terra, eu diria que até muitos que estão aos nossos lados, né? Aos nossos, porque de todos nós, todos os nossos lados, padecerão sofrimentos incríveis no retorno ao mundo espiritual, em virtude das atitudes que têm, em virtude do mal que realizam. E não estou falando só de pessoas graúdas, estou falando de pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado, que nós, debaixo do verniz social que as pessoas usam, a gente não percebe, mas tem muita gente que é ruim, tem muita gente que faz coisas ruins por debaixo do pano, e a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente não deve sentir raiva dessas pessoas, a gente não deve desejar o mal. Sabemos que sofrerão muito, né, por conta do que estão fazendo, mas nós não podemos, em hipótese alguma, desejar o mal. Por isso que é tão triste quando a gente vê na mídia, que seja no Facebook, né, principalmente no Facebook, a gente percebe muito isso, as pessoas falando mal, desgraçando o outro, até xingamentos, né, até palavrões, até brigas ocorrem, que a gente percebe isso no Facebook, porque as pessoas estão agredindo outras. Podem estar agredindo outras por acharem que essas outras são do mal, né? Como se diz, estão fazendo coisas erradas. Mas nós não temos nenhum direito de agredir ninguém, nós não temos direito de apontar o dedo para ninguém. O dia que a gente se comparar, que a gente parar, realmente se comparar com o espírito que está no mundo de regeneração, que é para onde a gente vai, né? Se Deus quiser, a não ser que a gente faça uma temporada em algum outro planeta, a gente vai ficar com vergonha do que nós somos hoje. Vão ficar com vergonha do que nós falamos hoje. Nós ficaremos com vergonha dos nossos pensamentos, até aqueles pensamentos mais no recôndito, né, mais escondidos que nós temos, que achamos que são só nossos, que ninguém está percebendo, quando na realidade muita gente lê os pensamentos, muitos espíritos que estão à nossa volta leem os pensamentos, nós ficaremos com vergonha do que fazemos ainda, né? Então nós não temos o direito de julgar ninguém que está, por exemplo, abaixo da gente, sabendo que nós estamos muito abaixo de muita gente. O que a gente tem que fazer é olhar para o nosso umbigo e tentar melhorar nós mesmos. Somos nós
que vamos colocar a comida dentro de casa, não é verdade? Não são os outros. Então, somos nós que temos que fazer as melhorias para poder evoluir. E nós que arcaremos com as nossas obras. Quando voltarmos ao mundo espiritual, nós não estaremos num júri com ninguém, julgando essas pessoas. Nós estaremos diante de nossa consciência, sendo julgados pela nossa consciência, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, que nós, na realidade, daremos conta das nossas obras, e não a dos outros, né? Vou pedir agora para abrir novamente o Evangelho. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo ainda, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 9, então, fora da caridade não há salvação, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da verdade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não a poderia pretender, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que não pode ser salvo qualquer que seja a sua crença, conquanto que se observe a lei de Deus, né? Você pode ser salvo independente da sua crença. E o Espiritismo diz, fora do Espiritismo não há salvação. Fora do Espiritismo não há salvação. Ele não diz isso. Ele não diz isso. Ele disse, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Então, fora da verdade não há salvação, fora do Espiritismo não há salvação, fora da igreja não há salvação, não são frases que a gente encontra na doutrina espírita, né? A gente encontra que fora da caridade não há salvação, né? Então, fora da caridade não há salvação. Inclusive, continuando, a máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e o céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor, né? A caridade sempre é o caminho. Sempre é o caminho, né? Esse fora da caridade não há salvação, inclusive, não é um preceito só que surgiu no Espiritismo, né? No Antigo Testamento, nós já encontramos isso. E o próprio Apocalipse, ele diz que o único caminho para a salvação é a caridade, de acordo com as obras de cada um, né? Aquela primeira famosa carta para a igreja de Éfeso, quando Jesus fala, perdestes o primeiro amor, ele estava advertindo os discípulos dele, isso no ano de 93, 95, que eles não
estavam fazendo mais a caridade, né? Já tivemos oportunidade de falar sobre isso, né? Ele mesmo acabou dizendo que todos os mandamentos se reduziam ao amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo, e que amar aos outros era amar, fazer aos outros exatamente aquilo que a gente gostaria que nos fizessem. E voltamos novamente a essa questão da caridade. Então, fora da caridade, não existe salvação. Ter uma crença, pertencer a uma igreja, pertencer a um credo, é bom, mas não quer dizer que por sermos espíritas, ou católicos, ou presbiterianos, ou protestantes, ou luteranos, ou qualquer outro ramo evangélico, isso nos garante a salvação. Não é porque somos espíritas que iremos para colônias espirituais, né? Nós sabemos, isso é constatado, inclusive, através das nossas reuniões de desobsessão, que está cheio de espírita que passa uma temporada no umbral, né? Inclusive, nós encontramos no livro Obreiros da Vida Eterna e no livro Mundo Maior, casos de espíritas que estavam muito próximos das trevas, muito próximos dos abismos que nós comentamos. Por quê? Porque acharam que era só ser espírita e estariam salvos, né? Mas não obravam, não faziam o trabalho que tinham que fazer, tinham o conhecimento da necessidade da caridade, mas não eram caridosos, né? Tinham o conhecimento da necessidade de perdoar os inimigos. Olha só essa questão do amar os inimigos. Aliás, era um assunto que eu queria comentar já há algum tempo, e quando eu falo algum tempo, alguns dias. Eu até tinha guardado para não esquecer de comentar isso, né? Mesmo no nosso meio espírita, a gente vê pessoas que não são capazes de perdoar colegas dentro do próprio centro em que se encontram, né? Eu vivi um episódio recente de uma pessoa que não era capaz de perdoar o próprio colega porque tinha falado algumas coisas mais rudes, né? Como é que a gente pode se dizer espírita? Como é que a gente pode dizer cristão e não ser capaz de perdoar? E não só isso, porque não foi só capaz de não perdoar, como ainda criou um problema em função disso, né? Se vingou, fez uma vingança, sim. Acabou se vingando de um colega, porque tinha sido mal educado com ele, tinha sido ríspido com ele, né? Para mim isso não é espírita, para mim isso não é cristão. É um ser que ainda precisa fazer um bocado de reforma íntima a esse respeito e compreender que se a gente não amar os nossos inimigos, a gente não souber perdoar as falhas dos outros, nós que falhamos o tempo todo, nós ainda temos um caminho muito grande para percorrer, para nos tornarmos até cristão. E depois, no próximo passo, a gente se tornar espírita. Então, o perdão é essencial. A gente escorrega tanto, muitas vezes eu fico olhando para mim, eu falei, quantas vezes a gente escorrega? Muitas vezes de forma sem querer, inconsciente, né? Claro, isso faz parte das coisas que a gente tem que melhorar, mas a gente está no processo evolutivo. Quantas vezes a gente faz coisas erradas? Quantas vezes a gente é mais ríspido numa resposta? Quantas vezes a gente não é atencioso como deveria ser, né? Quantas vezes deixamos de ser caridosos com os outros? Como é que a gente pode se arvorar do direito de julgar e se vingar? Dar o troco, né? O vingar é dar o troco quando alguém nos faz alguma coisa que nós já fizemos inúmeras vezes, né? E se não fizemos nessa existência, o que é improvável, porque nós erramos a toda hora, né? É só pensar, eu vou só pensar, só vou colocar uma forma. Quantas escolhas fazemos por dia? Uma vez, vendo um estudo, isso foi na época que eu estava ainda trabalhando na empresa, na Dupont, um estudo sobre a questão de
opções, nós fazemos pelo menos uma dezena de milhares de decisões, tomamos opções por dia. Quando a gente levanta, eu vou ficar mais um minuto, não, eu vou levantar, não, agora eu vou levantar para a esquerda, são mais de 10 mil decisões que são feitas num dia. No nosso estágio evolutivo, quantas dessas decisões estão erradas, estão equivocadas, não são as melhores, nem para nós, nem para os outros, né? Como é que a gente não vai, então, perdoar alguém que escorregou conosco? A gente é muito condizente conosco. Nós temos essa tendência de a gente se justificar. Eu acordei com dor na unha. Eu não dormi bem. Eu tive uma noite ruim. Eu estou com problema. Isso, aquilo. A gente justifica tudo em nós, mas a gente tem muita dificuldade de justificar os deslizes do próximo. E muitas vezes nós criamos castelos. Quantas vezes a gente julga, depois lá na frente percebe que a gente escorregou no tomate, né? Pisou no tomate, né? A gente criou um castelo e desse castelo você via que tem, na realidade, apenas um pouco de areia. Todo o resto foi nossas construções mentais, em função das nossas próprias dificuldades, né? Nós temos ainda muitas coisas, psicologicamente falando, para nos equilibrar, para nos melhorar, né? Então, a gente deveria, na verdade, ser mais paciente, ter mais paciência com as pessoas, porque muitas vezes a gente descobre que nós precisamos de ter paciência, né? Muita paciência. Então, eu acho que as coisas acabaram se encaixando uma na outra nessas duas passagens. Agora, eu queria compartilhar com vocês um trabalho que a Beth Lemos fez para nós. Muitas vezes as pessoas nos perguntam o que é o evangelho no lar? Como é que se faz o evangelho no lar? E, aliás, é uma prática que todos nós deveríamos fazer, todos nós espíritos. E muitos de nós não fazem evangelho no lar. O evangelho no lar tem uma série de vantagens, de características que são excelentes dentro de casa. Do ponto de vista da família, mesmo numa coisa tão bobinha como essa, as pessoas ficam juntas para fazer o evangelho lá. É tão difícil, né, as pessoas estarem juntas para realizar um evangelho. Mas é a luzinha que acende, são os nossos benfeitores que vêm para participar do evangelho, os parentes desencarnados que também aparecem para compartilhar do evangelho, espíritos que estão em casa, que precisam de esclarecimento e encaminhamento, nessas horas de fazer o evangelho, acabam sendo esclarecidos e encaminhados pelos espíritos que estão em casa, né? Sem contar que é como se fosse um passe no lar, né? Porque, na realidade, se acende uma luzinha. Na realidade, os nossos benfeitores vêm e eles aproveitam para fazer uma limpeza. Então, a Beth, ela preparou esse videozinho, eu vou compartilhar com vocês. É só um segundinho. Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre um ensinamento muito importante que Jesus nos deixou, mas que talvez ainda a gente não tenha apreendido a importância sobre ele, ou simplesmente desconhecemos. Mas antes disso, eu vou ler um trecho do livro Jesus no Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier, que começa assim. Jesus na casa do apóstolo Simão Pedro. Parou, pensou e falou com bondade. Pedro, assim é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, ligado ao nosso dia a dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Pedro, comecemos aqui
em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a felicidade, a paz, na conversação e no pensamento? Em razão disso, dessa passagem, o Evangelho foi iniciado no singelo domicílio dos pastores e dos homens. Jesus abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Quando eu leio essas passagens, eu fico pensando a figura de Jesus ali, tranquilo, sereno, bondoso, tentando nos ensinar o que fazer para vivermos melhor, para vivermos em paz. E diante dessa passagem, agora sim eu falo sobre um dos ensinamentos importantes, que até nas nossas reuniões de curas e cirurgias espirituais, no Recanto de Luz e Mancheira, às vezes, no receituário de algumas pessoas, vem lá como santo remédio, fazer o evangelho no lar. Mas o que é isso? O que é esse evangelho no lar? É muito simples, é uma reunião simples, que deve ter um dia específico da semana, com um horário marcado para uma reunião em família, de uma forma singela. Para quê? Para que a gente possa ler, aprender sobre o Evangelho e praticá-lo. Criar o hábito para que a gente possa praticá-lo no nosso dia a dia. Tem uma dinâmica que é muito simples. Você precisa de um Evangelho. Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós iniciamos sempre com uma prece, abrimos o Evangelho, fazemos uma leitura, precisamos de uma jarra de água sobre a mesa também. Essa leitura, nós devemos convidar as pessoas a fazer simples comentários sobre ela, nos organizando. No final desses comentários, nós agradecemos o dia e vibramos amor por todos que precisam, encarnados e desencarnados, e encerramos com uma prece final. E em seguida, distribuímos a água que foi fluidificada com aqueles fluidos benéficos das palavras do Evangelho e da presença dos nossos amigos espirituais que nos acompanham e que nos querem tanto bem. E nós aprendemos muito com isso. Aprendemos que se faz presente a paz, a harmonia, a tranquilidade, a capacidade de nós, através do conhecimento do Evangelho, criar esse hábito para colocar em prática todos os dias. E é muito simples. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas eu vou ficar rezando o tempo todo? Não é a quantidade, é a qualidade. Essa prece, ela deve vir do coração, ela deve ser sentida, ela deve envolver os seus parentes. Mas as pessoas da minha casa não querem. Convide-os. O nosso dever é convidá-los. Se não querem, você peça que aguardem uns minutos enquanto você realiza esse evangelho. Basta uma única pessoa para trazer harmonia para a casa toda. E tantas são as passagens do Cristo, né? Orai, vigiai. E ele também disse uma coisa. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Você quer a presença de Jesus no seu lar? Vamos fazer o evangelho, pensar no bem, desejar o bem e fazer o bem. Fiquem com Deus. Então, eu estava dizendo que... Bom, já nem sei o que estava dizendo, me perdi. O que eu queria comentar com relação ao Evangelho é que
dentro do próprio espiritismo, agora eu lembrei, dentro do próprio espiritismo, poucas pessoas têm feito essa prática, né? Dentro do catolicismo, dentro de outros ramos cristãos, eu posso até entender, mas se vocês viram a Beth falando logo no começo, deve ter ouvido que, na verdade, é uma prática que Jesus instituiu, né? Se encontra em Atos dos Apóstolos, é mencionado nos Evangelhos, e mesmo dentro do Espiritismo, quantas vezes as pessoas procuram, principalmente as que estão procurando algum tipo de ajuda espiritual, né? A gente percebe que não faz o Evangelho no lar, quando na realidade poderiam ter essa ajuda dos espíritos naturalmente, né? Outra coisa que eu queria comentar, que aliás foi a Cristina que até pediu que eu comentasse, é que nós estamos, por exemplo, numa pandemia, estamos isolados, tudo bem, né? Mas já pensaram que é possível fazer o evangelho na família através de uma ferramenta que nem essa aqui, que nem o StreamYard? A Cris, ela começou a fazer o evangelho semanalmente com os parentes de Jaguariúna, né? E de Araraquara, toda segunda-feira, através de uma ferramenta dessas. Pode ser um Zoom, pode ser um StreamYard, pode ser um Cisco Webex, pode ser um Microsoft Meeting. São tudo ferramentas de graça, pode ser até por WhatsApp. A primeira reunião foi a primeira e segunda reunião foram através do WhatsApp, que tem a possibilidade de você colocar 4 ou 5 pessoas, né, no WhatsApp e assim fazer o evangelho, né? Tem pessoas que fazem o evangelho muitos anos sozinhas, não tem ninguém que quer compartilhar, não tem ninguém que quer fazer junto, e nem por isso. Eu vi a Gilda ela está fazendo com a família, mas eu vi que a Gilda faz evangelho há mais de 20 anos, estava vendo aí nos recados, né? Eu já faço evangelho no lar desde 1988, quando eu me tornei espírita. A primeira prática que eu assumi foi fazer evangelho, né? E isso ajuda demais. Além de tudo aquilo que eu comentei, é a possibilidade de espiritualidade te dar uma dica, te dar uma direção, um norte, para algumas coisas que você está precisando ouvir, alguma coisa que você está precisando modificar. Então, hoje, mesmo as famílias estando separadas, elas conseguem fazer evangelho através de uma ferramenta como essa, né? Nós já fazemos, acho que há uns 2 meses. Já. 2 meses. Os primeiros foram através do celular, do WhatsApp. E 2 celulares, com 2 celulares, são 8 pessoas que você coloca, né? E dá para fazer perfeitamente bem. 3 cidades diferentes, né? Inclusive, às vezes, até eram 4 cidades. Tem a Campinas também, que eu esqueço, que dá para fazer isso, né? E tem sido uma maneira, inclusive, de troca entre os familiares. Pode ser feito com os amigos, pode ser feito com várias outras pessoas. Eu vou pedir para abrir mais uma vez o Evangelho. O Fausto fez um comentário que tem crença que prega que não se deve chamar desencarnados dentro do lar. Interessante, não? É que você falou dos desencarnados, mas a gente não está chamando, é que eles vêm naturalmente quando podem, né? Isso. Então, Fausto, nós não evocamos desencarnados. Eles vêm por livre e espontânea vontade, iniciativa deles, né? A gente não faz evocação de espíritos quando faz evangelho. É como se nós fizéssemos entre nós, mas a gente sabe que existe a presença da espiritualidade. Primeiro, pelo tipo de temas que são abertos, né? A abertura, por acaso, é apenas alegórico, porque, na verdade, quem induz? A Cris vai abrir uma passagem agora. Para ela, é ao acaso, mas, na verdade, a espiritualidade está escolhendo um tema. A mesma coisa acontece no Evangelho no Lar. Tem muitos que fazem o Evangelho sequencial. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e cada semana, eles escolhem um tema. Mas quando você faz ao acaso, abertura ao acaso, você está dando a chance da espiritualidade, seu mentor, sua mentora, de estar levando para uma mensagem
que seja mais adequada para aquele momento para vocês. Mas ninguém pede a presença de mentor, ninguém pede a presença de familiar, ninguém pede. Eu concordo com o Fausto, né, de que a gente não deve evocar ninguém. A gente, na realidade, dá boas-vindas para quem veio, né, por uma questão até de ficar contente. Como entre nós, muitas vezes, existe um médium, existe alguém que tem percepção, a gente vê, alguém percebe, ó, veio um primo, veio não sei o quê, mas ele não foi evocado, não. A ideia não é evocar. Mesmo porque quando você evoca, você corre o risco de receber qualquer um, né? Aí é perigoso. Capítulo 19, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Poder da Fé. Então, capítulo 19 é o primeiro item, Poder da Fé. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos a seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transportai-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, né? E dando uma pequena continuada para pegar o que o Kardec escreveu, agora ele, de punho dele, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer, né? Na realidade, haveria tanta coisa para ser comentada a respeito da fé, né? Eu comecei pensando na questão da própria desobsessão, né? Porque Jesus, ele fez uma desobsessão. Ele, com o nível moral dele, o nível espiritual dele, ele simplesmente falava, o espírito saía, porque a ascensão espiritual é tão grande que automaticamente ocorre um processo de desligamento, né? E a gente sabe, é só ler o André Luiz, ler Emmanuel, que a ascensão moral é o que faz com que você consiga afastar os espíritos, né? Eles respeitam. Aliás, no mundo espiritual, não é riqueza, não é onde você se encontra, não é poder, não é nada. É ascensão moral. A espiritualidade
respeita a ascensão moral daquele que está acima. Na desobsessão que o Jesus realizou, daquele garoto, filho endemoniado, na verdade, a luz dele é tão importante, o nível dele, que o espírito simplesmente se vê compelido a sair, né? E nas reuniões de desobsessão, né, eu vou até aproveitar dizendo que nós voltaremos gradativamente às reuniões de esclarecimento e desobsessão presenciais no Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Então, nós teremos uma quarta especial, que nós fazemos um trabalho de desobsessão, mas não é presencial. O grupo se reúne, mas não é presencial. E a gente percebe que o que na realidade faz com que o espírito te respeite, ou respeite a espiritualidade benfeitora que está na reunião, é a ascensão moral. Se você falar algo que você realmente não faz, começar a dar, por exemplo, dar um conselho que você não segue, eles te dizem na cara. Na cara eles dizem, você não faz porque você está me dizendo para eu fazer. Que moral você tem para me dizer uma coisa dessas, né? Você perdeu o trabalho de desobsessão ou perdeu o trabalho de esclarecimento, né? É a mesma coisa com relação aos espíritos em casa. No caso de obsessão, muita gente passa por obsessão, isso é um mal do século, já era o mal do século passado e continua sendo o mal desse século aqui, que segundo a espiritualidade, e nós temos duas formas de poder lidar com um obsessor, nosso obsessor. Tem duas formas de lidar com o obsessor. Primeiro, fazendo com que ele nos perdoe. Ele nos perdoe, não nós, ele. Porque se ele é um obsessor nosso, é porque nós fizemos alguma coisa para ele no passado e ele está se vingando de um mal que normalmente é um mal muito pior do que ele está fazendo conosco, né? Então, uma das formas de fazer com que a obsessão termine é através do perdão. Voltamos lá, perdoai os vossos inimigos. Então, os obsessores, eles são levados a isso. Quem trabalha com desobsessão, que seja um espírito que esteja fazendo desobsessão, ou um encarnado que está fazendo desobsessão, leva a mostrar os erros do passado, para que a pessoa perdoe. A outra forma é você se elevar. Quando você tem um obsessor, você se eleva espiritualmente, ele não te alcança. Ele pode continuar te odiando, ele pode querer se vingar, mas você já se tornou imune a qualquer ataque. Por quê? Porque você melhorou. Então, é através da tua melhora que você consegue, pela segunda via, se desvencilhar de uma obsessão, né? Então, tem dois caminhos, ou mostrar, ou conseguir que teu obsessor te perdoe, ou você melhorar tanto que ele não te alcance mais, né? Então, isso é um dos aspectos que eu lembrei quando estava lendo a passagem, né? Então, agora, o que está por detrás dessa fé, grão de mostarda, é o conhecer, é saber das coisas. Eu não vou simplesmente dizer o seguinte, eu acredito que eu vou conseguir tirar o demônio, eu acredito que eu vou conseguir tirar o espírito que está obsidiando, né? Usei demônio porque, na verdade, a passagem fala em demônio, né? Eu acredito, eu sei que eu tenho força, isso não vai levar a lugar nenhum. Tem que ter o conhecimento das técnicas, tem conhecimento do que está por detrás. Saber que no caso da obsessão, a vítima, na realidade, fez muito pior para o obsessor numa outra encarnação, já começa a colocar as pessoas num patamar diferente de entendimento, né? Por que eu estou sendo obsidiado? Porque no passado, ensina o Espiritismo, eu fiz alguma coisa para essa pessoa, ela está louca da vida comigo e quer se vingar. Ela não quer esperar que Deus puna, porque ele acha que Deus pune, né? Deus não pune ninguém, mas ele não quer esperar
que a justiça seja feita. Ele quer fazer a justiça. Muitas vezes quer fazer a justiça por orgulho próprio, porque, na verdade, ele quer com as próprias mãos se vingar, né? Com as próprias mãos se vingar. Eu acabei de comentar um caso que eu presenciei essas semanas, né? Muito próximos de mim, que um espírito se vingou do outro, criando uma situação muito embaraçosa, né? Foi uma vingança, foi realmente um troco, deu um troco, né? Então, quando a gente começa a analisar essas coisas do porquê você tem um inimigo e que você foi a causa dessa inimizade, a gente começa a se colocar num patamar diferente de entendimento. Aí você começa a achar, então, quem tem que conseguir o perdão sou eu. Eu tenho que perdoá-lo porque eu fiz alguma coisa muito ruim para ele, mas eu preciso do perdão dele, né? Então a gente já começa a ter um entendimento que nos coloca numa outra posição. Se eu sei que por frequência vibratória eu posso ficar imune aos ataques espirituais dos meus inimigos, então eu vou melhorar meu padrão vibratório. Como é que eu vou melhorar meu padrão vibratório? Melhores pensamentos, melhores sentimentos, fazendo uma reforma íntima, tentando melhorar como pessoa. Então, eu vou fazer um trabalho. Então, essa é a fé que transporta montanhas. O conhecimento te dá o empowerment, te dá o poder da realização das obras. Eu sei que o pensamento é o que acaba criando esse universo, né? Nós aqui não temos essa noção tão clara, mas no mundo espiritual tudo é feito através pelo poder do pensamento. No mundo físico, muita coisa é feita pelo pensamento, na verdade. A gente pensa e realiza, né? E as formas pensamentos que estão à nossa volta? Nós criamos dezenas de formas pensamento à nossa volta, e muitas vezes até achamos que as formas pensamentos são inimigos desencarnados. Não. São criações mentais, projeções mentais que nós realizamos e que ficam perturbando a nossa vida. A partir do momento que eu sei que eu posso criar formas pensamento e elas podem me prejudicar, eu posso fazer o caminho contrário, tentar evitar a criação. Posso fazer o caminho contrário também, dispersá-las, né? A partir do momento que eu sei que meu padrão vibratório reduz, quando ele se reduz, faz com que eu receba energias negativas, eu já posso fazer o trabalho contrário. Eu vou procurar melhorar minha frequência vibratória, meu padrão vibratório, para expulsar essas energias negativas. Lei das afinidades do mundo espiritual, essas leis da afinidade. Esses conhecimentos nos dão a força, nos dão esse poder, né? A fé que move as montanhas é uma fé que é baseada em ciência. Por exemplo, poder do pensamento. Tem pessoas que são tão otimistas, mas tão otimistas, e elas vão com tanta gana para tentar fazer as coisas que conseguem. E outras, elas já saem perdedoras, já saem perdendo de 1-0 antes de entrar no campo. Eu acho que eu não vou conseguir. Acho que eu não tenho capacidade. Acho que vai dar tudo errado. Não. A gente sabe que as pessoas otimistas, as pessoas que têm pensamento positivo, elas têm muito mais sucesso nos seus desafios, nas suas empreitadas, quem é negativo. Onde é que está a diferença? O poder do pensamento, né? Sabendo que o pensamento ele é construtor, sabendo que o pensamento é, na realidade, a grande força que cria tudo nesse universo, nós começamos a poder trabalhá-lo em nosso favor e não contra nós. A fé não cura? A espiritualidade fala, 50% das pessoas que se curam ou melhoram foi por causa da fé delas. Fé no quê? Fé na melhora, fé em Deus, fé na capacidade da cura, fé na capacidade de Jesus curar, ou da espiritualidade curar, acreditar. E quantos vão, por exemplo, ao tratamento, já com dúvida? Eu acho que não vai dar certo. Será que cura mesmo? Será que dá certo? Né? Já estão perdendo o jogo antes mesmo de entrar no campo. E elas se colocam numa situação, num padrão
tão negativo que fica muito complicado realizar os tratamentos, né? Então, essa fé que transporta a montanha tem que ter base. Essa base é no conhecimento das leis, no conhecimento do poder que todos nós temos. Tem uma pergunta também. Albano, o que fazer diante da resistência de alguém em nos perdoar, malgrado ao nosso esforço? Então, Albano, saudações Angola, você que nos assiste aí de Luanda. Albano, o que fazer quando as pessoas resistem em nos perdoar? Nesse caso, a gente tem que fazer o que a gente pode. A gente não pode alterar ou transformar os outros, né? Nós temos que ser cristãos. Por exemplo, a pessoa não nos perdoa e continua nos atacando. A gente não vai revidar. A gente vai até orar por essa pessoa, né? Porque se, através do nosso exemplo, mais cedo ou mais tarde, a pessoa perceberá que ela está equivocada ou que nós mudamos. Se ela não nos perdoa por um erro do passado, ela tem que perceber que nós mudamos. E muitas vezes a pessoa está cega pelo orgulho, ela não quer perceber que o outro errou, que se enganou, que está mudando, porque nós temos um problema muito sério que é o orgulho, né? O orgulho nos cega. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer aos outros o que gostarias que vos fizessem. Dar tempo ao tempo, através do seu procedimento, do procedimento dessa pessoa, a mudança dela, de tratar a outra pessoa bem, com o tempo tudo se dissipará. Porque a lei de Deus é muito simples nesse aspecto. Haverá esse reencontro, porque a vida proporcionará todas as oportunidades necessárias e suficientes para que haja a reharmonização. Nós temos que fazer o nosso papel. A nossa melhora é o nosso papel. Agir com os outros da mesma forma que a gente gostaria que agissem conosco é o melhor caminho, né? Não tem jeito, é o tempo. Tempo se dá o tempo, né? Muitas vezes a gente, em um segundo, faz uma besteira e leva anos para depois ser resolvido. Mas se a gente for com paciência, com fé e mudança interior, através da nossa melhoria interior e pelo tratamento que a gente der ao nosso inimigo, certamente chegará a esse perdão. Bom, Albano, agradeço aí a sua participação, saudações ao povo aí de Angola, e eu vou fazer agora a Ave Maria como encerramento, agradecido pela participação de vocês, agradecido por estarem todos aqui conosco, né? Conosco, a espiritualidade inteira, não só os encarnados, como os desencarnados também que estão presentes, né? Ninguém invocou ninguém, mas nós sabemos que existem centenas e centenas e centenas de desencarnados que participam dessa live, né? Nós fomos informados a esse respeito. Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Maria de Nazaré pela oportunidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. Uma excelente noite para vocês, belíssima quarta-feira, e se Deus quiser, na próxima semana, um dia antes do Drive-Thru, estaremos aqui novamente todos juntos. Um beijo sincero no coração de vocês todos.